Então, vamos começar a aula. Lembrando que semana que vem o teste é sobre PA, PG e matemática financeira. Se tiver alguma dúvida, é só falar, tá ok? Nós vamos corrigir o exercício, começar pelo exercício que eu deixei para vocês, que era para entregar até ontem, e a gente vai entrar depois em matemática financeira, tá bom? Preparei os slides aqui para poder passar essa aula para vocês. Então, vamos lá. Vocês têm alguma pergunta antes de eu começar a corrigir o exercício? Não? Então, vamos começar a correção. Gabriel, quer falar alguma coisa? Não. Ok. Deixa eu aumentar fixar minha tela aqui para sair na gravação. Ok? Então, vamos lá. A apostila na página 18, a segunda apostila do segundo ano de matemática. Na página 18, nós temos as atividades sobre PA e PG. Lembrando que a sequência é chamada de PA quando você acrescenta o mesmo número somando uma razão ou diminuindo. É uma PG quando a razão ela está multiplicando ou dividindo, que a visão que a gente tem é de uma divisão, mas na verdade está multiplicando por uma fração, que não deixa de ser uma divisão. Então, a fórmula do termo geral da PA... Deixa eu pegar uma caneta que preste. A fórmula do termo geral da PA, ela é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Já na PG, a fórmula do termo geral, ela é AN é igual a A1 vezes a razão, que é Q, elevado a N menos 1, tá? Então, as três questões que vocês tinham na apostila, e utilizar essas duas fórmulas. Não precisou utilizar a fórmula da soma. Lembrando que os exercícios eles devem conter a resolução e não apenas a resposta, porque tem tudo na internet, né? Então, não é só marcar a resposta ou escrever a resposta. Eu quero a resolução e eu avisei isso desde o início das aulas. Então, vamos lá. Primeira questão. O centésimo número par não negativo. Está querendo o centésimo número par. Então, a gente tem aí que eu quero o A 100. Então, vamos lá. Se eu quero o centésimo número par não negativo, então eu quero os números pares positivos. O primeiro número par, aí é o 0. Depois, 2, 4, 6, 8 e vai embora. Ou seja, essa sequência aqui, ela é o quê? Uma PA, que foi somando de 2 em 2. Então, a gente vai utilizar a primeira fórmula. Então, nós temos aqui, eu quero A100. Eu tenho que pegar o que a PA está me dando, que é o primeiro termo ali, o A1, que é 0. A razão, que na PA é R, que é só você pegar o número e diminuir do antecessor, 2 menos 0, 2. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. E assim sucessivamente. E agora é só fazer o cálculo. Então, nós temos o quê? Que a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, eu quero a 100. Centésimo termo. Então, eu coloco o A1, que é 0. Aqui, N é 100. Então, vai ser 100 menos 1. Vezes a razão, que é 2. Primeira coisa que a gente faz, o 0 vai sumir, não vai servir para nada, tá? Então, a gente não precisa mais se preocupar com ele. 100 menos 1, 99. Resolve o que está dentro do parênteses. 99 vezes 2
198. Então, o centésimo número par não negativo é o 198. Alguma dúvida? Posso continuar? Então, vamos lá. Continuando. Segunda questão. Uma PA, já está dizendo que é uma PA. Tem 7 termos. Aliás, uma PA de 7 termos tem o primeiro termo igual a 2 e a razão igual a 3. Qual é o sétimo termo dessa PA? Então, repetindo, para começar, uma PA, ela tem 7 termos. A energia aqui está oscilando toda hora. E aí está dizendo que o primeiro termo é igual a 2. Então, nós temos uma PA de 7 termos, eu quero saber qual é o sétimo termo. Eu tenho que o primeiro termo aí é o número 2. E a razão aí foi dada que é igual a 3. Eu quero a 7. Então, eu pego a fórmula, mais uma vez, da PA e coloco a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, nós queremos o A7. Então, no lugar do N, eu coloco o 7. Quem é o primeiro termo? O 2. Como aqui é N, e aqui N, o valor é 7, então eu coloco 7 menos 1. Lembrando que aqui sempre será o antecessor desse. Se aqui for 7, aqui vai ser 6. Se aqui for 8, aqui vai ser 7. Se aqui for 100, vai ser 99, como a gente fez no exercício anterior. Vezes a razão, que é 3. Então, A7 é igual a 2 mais 7 menos 1, 6. 6 vezes 3, 18. Então, A7 vai ser igual a 2 mais 18, 20. Daqui o A7. Alguma dúvida? Não, gente? Tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Ou se é só o nome de vocês. Só o nome de vocês, tá ok. Então, vamos lá. Última questão. Numa PG de 4 termos, a razão é 5 e o último termo é 375. O primeiro termo dessa PG é, como eu falei, em toda a questão, você tem que pegar e retirar o que o problema está te dando. Então, primeiro, é uma PG e ela tem 4 termos. A razão dessa PG é 5, então eu coloco Q igual a 5, lembrando que a razão na PG é representada pela letra Q. O último termo é 375. Se é uma PG de 4 termos, o último termo qual é? O A4, que vai ser 375. Está querendo nessa questão quem? O A1. Então, é só eu pegar a fórmula da PG, que eu vou ter AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. E a gente tem o seguinte, só aparelho da internet. A gente tem a razão, tá? A gente tem aqui o valor de N e tem o valor de A4, que é 375. Então, eu vou utilizar o A4. Então, aqui, A4 vai ser o quê? O A1 vezes a razão elevado a 4 menos 1. Então, agora eu posso substituir. Quem é o A4? 375. O A1 é o que eu quero descobrir. Quem é a razão? 5. 4 menos 1, 3. Então, agora eu tenho 5 elevado a 3. Então, repito, 375 e nós vamos ter A1 vezes 5 elevado a 3, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125.
Agora, esse 125 que está multiplicando vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, A1 vai ser igual a 375 dividido por 125. Então, A1 é igual a 3. Ok, gente? Alguma pergunta? Não? Podemos continuar, então? Vocês têm alguma pergunta para fazer em relação a APA e PG? Podemos, então, continuar? Que a gente vai entrar agora em matemática financeira. Tá ok, então. A número 1 dá 198. Tá? Chegou depois, não viu? Quem foi que perguntou? Deixa eu ver aqui no chat. O Gabriel. A número 1 não dá 200. Por quê? Porque você não contou com zero. Contando o primeiro termo sendo zero, então fica o centésimo termo 198. Isso tem que tomar cuidado, porque esse tipo de coisa é uma pegadinha. Porque as pessoas pulam logo direto para o 2, achando que é o primeiro termo, primeiro número par, mas o primeiro número par é o zero. Ok? O zero é contado como número par. Por isso que o centésimo fica 198. Ok, Gabriel? Entendeu? Então vamos lá. Mais alguma pergunta em relação a PA e PG? Podemos entrar então em matemática financeira, né? Deixa eu colocar para apresentar aqui. Vocês vão ver melhor se vocês colocarem o celular na horizontal, ok? Deixa eu começar a apresentação. Eu preparei esse slide para vocês, da matéria que eu dei no ano passado, foi separado, que eu dei no primeiro ano, e como vocês está sendo muito resumido, então juntei logo tudo numa apresentação só. Então, hoje a gente vai falar sobre porcentagem, juros simples e juros compostos, ok? Então, vamos lá. Porcentagem. É frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções em preços. Ultimamente, a gente está ouvindo muito falar sobre o aumento da gasolina, né? Aumento de tudo, na verdade. Números ou quantidade, sempre tomando por base 100 unidades. Vocês vão entender. Olha os exemplos. A gasolina teve um aumento de 15%. Esse símbolozinho significa por 100, porcentagem. Tem gente perguntando que se vai ter aula. Espera aí, só um instantinho. Então, deixa eu ver, às vezes também pediu para entrar aqui. Como eu fico com a tela toda na frente, eu não consigo ver. Não tem ninguém aqui para adicionar. Vamos lá, voltando então. Então, voltando aqui. Peraí, que ele está pedindo o link. Meu Deus. Estou...
Mandei. Peraí, se ele não quer entrar com o e-mail institucional, eu tenho que aceitar. Cadê esse menino, meu Deus? Entrou. Então vamos lá, continuando. Douglas, não esqueça de colocar o nome e a turma, tá? Então, esse símbolozinho aqui é de porcentagem, por 100, tá? Significa que em cada 100 reais houve um acréscimo de 15 reais, por isso 15%, tá? O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Significa que em cada 100 reais foi dado um desconto de 10%. 10% de 100 é 10. Porcentagem. A porcentagem é uma forma usada para indicar uma fração de denominador 100 ou qualquer representação equivalente a ela. Exemplos, quando a gente tem 50%, ele pode ser representado assim, 50 por 100, que simplificando 50 e o 100 dá 1 sobre 2, que é igual a 0,5, ou 0,50. Vocês estão no terceiro ano e vocês verão estatística quando a matéria, o conteúdo do terceiro ano começar. Vocês vão precisar saber trabalhar com isso aqui, tá? 50% é a mesma coisa que 50 dividido por 100, que simplificando, corta um zero, corta outro zero. 5 por 10, divide, dá 1 sobre 2, 1 dividido por 2, 0,5. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Simplificando, fica 1/4. 1 dividido por 4 é 0,25. Então, você pode calcular, por exemplo, 50% de algo, assim, vamos botar 25 para ficar mais fácil. 25%, 25 por 100 vezes o valor que você está querendo saber, ou multiplicar por 0,25. 7% é igual a 7 sobre 100, que é a mesma coisa que, sendo duas casas com a vírgula para a esquerda, tenho 2 zeros, então vai, vírgula está aqui escondida, 1, 2, 0,07. D, 12 alunos de uma sala com 20 alunos. Então, é 12 sobre 20, que é a mesma coisa que 60 sobre 100. Ou seja, equivale a 60% da turma, que é a mesma coisa que 0,6. Se vocês tiverem alguma dúvida, não estiverem entendendo, abre o microfone e pergunta, porque eu não tenho como ver. Ok? Então, vamos lá. Um exemplo. João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? Para solucionar esse problema, devemos aplicar a taxa percentual 50% sobre o total de cavalos. Então, 50% de 50 é a mesma coisa que 50% dividido por 100 vezes 50. Você multiplica 50 vezes 50, 2.500. Agora é só cortar os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Então, vai ser um total de 25 cavalos. Ele vendeu a metade, que 50% é a metade, que vale 1 sobre 2. Ok? Então, porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Alguma dúvida, gente? Vamos lá. Não. Outros exemplos aqui. Calcular 10% de 300. Então, 10% de 300 é a mesma coisa que 10 por 100 vezes 300. Você pode multiplicar lá em cima, que dava 3.000 dividido por 100, que dá 30, ou você pode cortar logo esses 2 zeros daqui do 300 com os 2 zeros do 100 de baixo. Então, 10 vezes 3, 30. 25% de 200. Então, 25% de 200, eu vou 25 dividido por 100 vezes 200. Como aqui é a multiplicação, eu já posso cortar esses 2 zeros de cima com esses 2 zeros de baixo. Então, só vou precisar multiplicar 25 vezes 2, que dá 50. Ok? Então, é assim que a gente calcula a porcentagem de algo.
Um exercício resolvido. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Então, eu quero saber quanto que é 8% de 75. Então, vamos lá. 8 dividido por 100 vezes 75. Então, eu pego, aqui não tem como cortar zero, porque não tem zero nem no 8, nem no 75. Então, eu multiplico 8 vezes 75, que dá 600. E repito 100. Agora, eu posso cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. 6 dividido por 1, 6. Então, o jogador fez 6 gols nas cobranças de faltas. Ok? Mais um exemplo. Uma máquina de lavar roupa custa R$ 1.250. Para o pagamento à vista, a loja fornece um desconto de 10%. Qual será a economia do comprador se ele comprar à vista? Então, vamos lá. Eu vou calcular, então, 10% de 1.250, que é o valor da máquina de lavar. Então, 10% de 1.250 vai ser 10 dividido por 100 vezes 1.250. Você pode multiplicar 10 vezes 1.250, que dá 12.500, ou você já poderia cortar um zero aqui com esse zero de baixo e o zero aqui do 1.250 com outro zero de 100. Aí, olha só, 1 vezes 125, 125. Ou dividir 12.500 dividido por 100, 125. Ou seja, a economia vai ser de R$ 125. Quanto que ele vai pagar pela máquina de lavar? É só diminuir 1.250 menos 125, que dá 1.125. Ok, gente? Tá tranquilo até aqui? Tranquilo. Então, vamos passar para a próxima. Vamos lá. Conceitos básicos da matemática financeira. A matemática financeira possui diversas aplicações no atual sistema econômico. Algumas situações estão presentes no cotidiano das pessoas, como financiamento de casas, carros, realizações de empréstimos, compras a crediário ou com cartão de crédito, aplicações financeiras, investimento e vai embora. Muitas situações. Você quer comprar, aí eu, por exemplo, no Mercado Livre. Aí eu vejo lá, o valor está tanto sem juros. Ótimo, posso dividir em 10 vezes sem juros. Já tem outros lugares no Mercado Livre, outro vendedor que vende em 10 vezes, mas tem um certos juros. Então, o valor vai ficar mais caro para mim. Assim como nas Casas Bahia, que o pessoal vai lá, prestação pequenininha, mas quando faz o somatório de tudo, vê que pagou um absurdo de caro naquilo que comprou. Então, isso tudo é matemática financeira. Está no dia a dia. Se você atrasar o seu cartão, você vai pagar juros. Se você atrasar a conta de luz, telefone, de água, você paga juros. Tudo isso é matemática financeira. Então, aqui, todas as movimentações financeiras são baseadas na estipulação prévia de taxa de juros. Ao realizarmos um empréstimo, a forma de pagamento é feita através de prestações mensais acrescidas de juros, isto é, o valor da quitação do empréstimo é superior ao valor inicial do empréstimo. A essa diferença damos o nome de juros. O conceito de juros surgiu no momento em que o homem percebeu a existência de uma afinidade entre dinheiro e o tempo. As situações de acúmulo de capital e desvalorização monetária davam a ideia de juros, pois isso acontecia em razão do valor momentâneo do dinheiro. Ok? Conceitos básicos. Primeiro, capital. O capital é o valor aplicado através de uma operação financeira. Por exemplo, eu quero juntar dinheiro para fazer um tratamento de saúde. Nem tanto, vamos mudar isso. Eu quero juntar dinheiro para comprar um carro. Então, eu vou e aplico dinheiro na caderneta de poupança, que não vai render nada, ou você tem outra aplicação. Então, esse dinheiro que você aplicou, que você colocou na caderneta de poupança, é chamado de capital. Tá? Juros. Juros representam a remuneração do capital empregado em alguma atividade produtiva.
Os juros podem ser capitalizados segundo dois regimes, simples ou composto. O juro é a remuneração pelo empréstimo do dinheiro. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar em agiota. Você pega dinheiro emprestado com agiota, sua vida está na vala, né? E quando você vai pegar dinheiro emprestado, você tem que observar qual é o juros que está sendo cobrado. Por exemplo, normalmente quem é funcionário, prefeitura, ou estado, ou federal, ou dependendo da empresa que você trabalha, você consegue fazer um empréstimo com juros pequenos. Se você for lá no banco e você fizer um empréstimo na sua conta, os juros do banco é altíssimo. Vamos dizer assim, a taxa, eu estava até olhando hoje lá para ver, né? Que eu não acreditei no que estava propondo lá um empréstimo. Um valor lá vamos dizer assim, de 19 mil, eu ia pagar, no final, dividindo em 4 anos, pagando mês a mês, eu ia pagar 3 vezes mais. Os juros eram muito altos. Então, quando eu pego, por exemplo, um empréstimo consignado, os juros é bem mais baixo, então vou pagar bem menos. Mas esse tipo de juros que eu estou falando é chamado de juros compostos. Juros simples praticamente não se utiliza mais. É o juros de cada intervalo de tempo, sempre é calculado sobre o capital inicial emprestado ou aplicado. Já os juros compostos, o juros de cada intervalo de tempo é calculado a partir do saldo no início de correspondente intervalo. Ou seja, o juros de cada intervalo de tempo é incorporado ao capital inicial e passa a render juros também. É aquilo que a gente chama de juros sobre juros. Quando você não paga o cartão de crédito ou quando você fica pagando só o mínimo do cartão, é juros sobre juros. Vira uma bola de neve. Quando usamos juros simples e juros compostos? A maioria das operações envolvendo dinheiro utiliza juros compostos. Estão incluídas compras a médio e longo prazo, compras com cartão de crédito, empréstimos bancários, as aplicações financeiras usuais, como caderneta de poupança e aplicações em fundos de renda fixa, etc. Raramente encontramos uso para o regime de juros simples. É o caso das operações de curtíssimo prazo e do processo de desconto simples de duplicatas. Antigamente, a gente comprava a gente assinava, né? Esqueci o nome agora, um documentozinho dizendo que eu comprei aquilo ali que eu devo tanto à loja. Você não pagasse, pagava uns juros. Não era juros compostos, era mais voltado a juros simples. Hoje em dia, isso praticamente não existe mais. Todo mundo agora usa o dinheiro plástico, né? Que é o cartão. Então, a gente só vive pagando com juros compostos. Juros simples. Chamamos de juros simples a remuneração de um capital C aplicado a uma taxa I por um período de tempo determinado T. Então, nós temos a fórmula dos juros, é simples, tá? O problema, normalmente, os problemas, as situações sempre te mostram se é juros simples ou juros compostos. Os juros simples é muito mais fácil de fazer, juros compostos dá um pouquinho mais de trabalho, fazer o cálculo. J, juros. C, capital. I, taxa de porcentagem. E T, tempo, tá? Então, um exemplo aqui. Temos uma dívida de R$1.000 que deve ser paga com juros de 8% ao mês. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque se o juros está ao mês, eu tenho que ver se o tempo para pagar também está. Se estiver em ano, então eu tenho que converter para meses, tá ok? Pelo regime de juros simples. E devemos pagá-lo em 2 meses. Aqui o tempo já está em 2 meses, então está ótimo. Os juros que pagarei serão, então eu pego a fórmula e substituo. Capital é 1.000. A taxa é 8%, então é 8 sobre 100. Vezes o tempo, que é 2. Então é só multiplicar tudo lá em cima, depois dividir por 100, nós vamos ter aqui, o juros será de R$160. Montante. Ao somarmos os juros ao valor principal,
temos o montante, ou seja, o montante o que é? O capital mais os juros. Ou seja, a gente pode representar assim, capital mais juros, ou podemos colocar o montante igual a capital, o capital vezes 1 mais I vezes T, que é a fórmula aqui dos juros, e juntou aqui com o C, tá ok? Exemplos. Calcular os juros simples produzidos por um capital de R$ 2.000 colocados a taxa de 1% ao mês durante 1 ano e 2 meses. Aí que entra, tá vendo? A taxa foi dada ao mês, mas o tempo está em 1 ano e 2 meses. Então, vou ter que transformar esse tempo aqui só em meses. Então, vamos lá. O que o problema está me dando? Capital de 2.000, a taxa de 1% ao mês, tá? E o tempo, 1 ano e 2 meses. Então, 1 ano são quantos meses? 12. Então, 1 ano e 2 meses será no total de 12 mais 2, 14 meses. Aí a gente pode substituir na fórmula. Capital vezes a taxa, 1 sobre 100, que é 1%, vezes o tempo, que é 14 meses. Multiplicando e dividindo, os juros obtidos aí a ser de um total de R$ 280. Ver se tem mais um exemplo. Tem. Mais um exemplo aqui. Determine a taxa de juros de um capital de R$ 4.000 que rendeu em um mês a importância de R$ 1.000 de juros. Então, vamos lá. Determine a taxa de juros. Eu quero descobrir o I, tá? E foi dado que o capital é de 4.000, o tempo é de um mês e os juros obtidos é de R$ 1.000. Então, vamos lá. O problema está me dando o capital, está me dando o tempo, está me dando os juros e eu quero o I. Então, eu jogo na fórmula mais uma vez. J é igual a C vezes I vezes T. O J, os juros, é 1.000. É só substituir corretamente. O capital é 4.000. O I é o que eu quero descobrir, então eu repito. E o T é 1. Então, nós temos aqui 4.000 vezes 1 dá 4.000. Então, vai passar para o outro lado dividindo. Então, I vai ser igual a 1.000 dividido por 4.000. O que eu faço? Corto os 3 zeros aqui em cima com os 3 zeros de baixo. 1 dividido por 4, 0,25. Ou seja, a taxa será de 25%. Você pode transformar 25% para número decimal e pode transformar número decimal para porcentagem. É só andar 2 casas com a vírgula para a direita e colocar o símbolo de porcentagem. Então, a taxa aí é de 25%. Vamos lá. Mais um exemplo. Quanto rendeu a quantia de R$ 1.200 aplicado a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Esse exemplo aí estava na apostila, isso que eu coloquei aqui. Então, nós temos aqui, quanto rendeu a quantia de 1.200, capital, que é 1.200, juros simples, então nós vamos usar a fórmula de juros simples, J é igual a C vezes I vezes T, com a taxa de 2% ao mês, tá? E é 2% ao mês. E o tempo foi dado em 1 ano e 3 meses. Então, eu tenho que transformar 1 ano em 3 meses só em meses. 12 mais 3, 15. Tá ok? Então, nós temos aqui, J vai ser igual a C, que é 1.200, a taxa 2% vezes o tempo, que é 15. Multiplicando aqui em cima, 1.200 vezes 2 vezes 15 é 36.000, que dividido por 100, 360. Então, o rendimento final do período será R$ 360. Agora, vamos a juros compostos. Os juros compostos são calculados levando em conta a atualização do capital, ou seja, o juro incide não apenas no valor inicial, mas também sobre juros acumulados, juros sobre juros. Esse tipo de juros, chamado também de capitalização acumulada, é muito utilizado nas transações comerciais e financeiras, sejam dívidas, empréstimos ou
investimentos. Para vocês entenderem o que isso significa, por exemplo, uma aplicação de R$10.000 no regime de juros compostos é feita por 3 meses a juros de 10% ao mês. Qual o valor que será resgatado ao final do período? Então, olha só, no primeiro mês aplicou-se 10 mil e rendeu 10%, que é 1.000. Então, no final do primeiro mês, tem 10 mil mais 1.000, 11 mil. Esse valor vai entrar aqui para o segundo mês. Aí eu vou calcular 10% de 11 mil, que é 1.100. Então, somando, vai dar 12.100. Esse valor agora é que vai contar aqui no terceiro mês. 10% de 12.100 é 1.210. Somando 1.210 mais 12.100, 13.310. Se fosse juros simples, o valor seria diferente, tá? Seria bem diferente. Juros compostos, o valor fica muito mais alto. Bom, então você não pode esquecer que juros compostos significa juros sobre juros, tá vendo? Vai pegando o valor que já subiu no mês anterior. A fórmula para calcular os juros compostos é montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Por isso é que dá um pouquinho de trabalho. Normalmente, esse valor aqui é dado já o resultado para vocês nos problemas. Por quê? Agora, aqui na taxa, ao invés de a gente usar ela em forma de fração, como a gente estava usando nos exercícios anteriores, aqui, ó. Aqui, que a gente usou 2 sobre 100, 2% é 2 sobre 100, nós vamos utilizar na forma decimal. Então, por exemplo, qual será o montante ao fim de um semestre, tá? De uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$5.000 a taxa de 1% ao mês. Lembrando que o tempo deu em semestre, que são o quê? 6 meses. E a taxa, 1% ao mês. Então, o capital é 5.000. A taxa, 1%, a gente tem que colocar na forma decimal. Basta andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, como eu já falei. 1% é 1 dividido por 100, dá 0,01. E o tempo, que é um semestre, é igual a 6 meses. Aí nós temos a fórmula M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Aí é que normalmente a gente já dá esse valor, tá? Porque, a não ser que você vai fazer um concurso, né? Porque calcular 1,01 elevado a 6 dá muito trabalho. Então, se você tiver uma calculadora científica, tudo bem. Mas se não tiver, você vai ter que fazer 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 6 vezes. Então, já sabe que no valor, no lugar disso aqui, eu já posso substituir pelo valor que é 1,06. Coincidiu aqui, tá? De ser 6, tá bom? Então, vamos lá. Capital é 5.000, repito 1. Aqui a taxa é 0,01 e coloco o tempo, que é 6. Primeiro eu somo, que está dentro do parênteses. 1 mais 0,01 é 1,01. 1,01 elevado a 6 já dá aproximadamente, acho que o desenho cortou ali, 1,062, tá? E aqui deve ter cortado o desenho, deve ter vindo alguma coisa na frente, esqueci de colocar. Então, 5.000 vezes vezes esse número aqui dá aproximadamente 5.310. Então, a resposta é: o montante ao final de 6 meses será de 5.310. Observem que, em juros compostos, você calcula o montante. Se você quiser saber os juros que foi obtido aqui, então é só diminuir esse total menos o capital, que é 5.000. O juro foi de 310. Segundo exemplo. Calcule os juros de um capital de R$6.000 aplicado a juros compostos durante um ano a taxa de 3,5% ao mês. Tempo em ano, taxa ao mês. Então, vamos lá. O que o problema está me dando? Capital, 6.000. A taxa, que é 3,5%, que é a mesma coisa que
0,035, basta andar 2 casas com uma vírgula para a esquerda. O tempo, um ano, que é igual a 12 meses. E a questão já deu aqui, ó. 1,035 elevado a 12 dá 1,511. Então, é só substituir cada um no seu devido lugar, tá? O que foi dado. Soma esses dois valores aqui, que estão dentro do parênteses, que dá 1,035, que elevado a 12, a gente já tem o valor aqui, é só substituir. Multiplicando o capital, que é de 6.000, vezes 1,511, dá 9.066. Lembrando que nessa questão está pedindo para calcular os juros. E a fórmula de juros compostos dá o montante. Então, para eu saber quanto foi de juros, eu tenho que pegar o montante e diminuir do capital. Então, os juros calculados aí foi de 9.066 menos 6.000, que foi dinheiro inicialmente aplicado, dá 3.066. Então, a resposta, os juros foram de R$ 3.066. Ok? Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Não? Todo mundo colocou o nome ali no chat? Podemos encerrar a aula, então?